uma concentração de barcos no cais da cidade de Wancheng, província de Hainan. O número 10099 Hainan Wancheng é um deles. Ele está fazendo os preparativos para a partida. As pessoas de lá sabem que este barco pertence à família de Jiang Hui. Os membros da família de Jiang Hui trabalham como pescadores há gerações. Desde os 25 anos, ele começou a pescar em alto mar com seu pai. Desta vez, ele vai para Xisha. Ele estima que a viagem de ida e volta levará mais de um mês. Por isso, precisa preparar comida suficiente. Depois de abastecer com diesel e água potável, o barco de Jiang Hui partiu do cais. Esta é a via marítima dos nossos antepassados, que já foi navegada por milhares de anos. Há mais de 2000 anos, durante a dinastia Han, os pescadores chineses descobriram as ilhas de Dongsha e Xisha. Pei Yuan, da dinastia Jin, descreveu a ordem do registro de Guangzhou, as atividades pesqueiras dos ancestrais chineses nas ilhas do Mar do Sul da China. Durante as dinastias Ming e Qin, houve um número crescente de pescadores chineses que iam pescar nas ilhas de Xisha e Nansha. Eles também expandiram cada vez mais sua área de atividade. Os antepassados de Jiang Hui também fizeram parte desse grupo. Zhang Qingnan tem 82 anos. Ele passou a vida inteira passando no Mar do Sul da China. Ele possui um livro com os segredos das navegações no Mar do Sul da China. Que incrível! Claro que sim! As suas viagens serão mais prazerosas com esse registro de viagem nas mãos, certo? Ele ainda dá para ser usado. Você precisa navegar baseado nos seus conselhos, é inútil. O que você irá fazer se o GPS quebrar? Claro que isso é útil! O livro com segredos marítimos que o Zhang Qingnan se refere é a obra Os Relatos das Viagens no Mar do Sul da China. Ele é uma compilação usada pelos pescadores de lá desde a antiguidade. É um manuscrito que registra os conhecimentos de navegação. Ele te mostra a experiência de um barco comum como o seu. Antigamente, as pessoas usavam os veleiros. O livro registra o tempo que se leva para chegar até o destino. Isso é calculado por meio da velocidade, que também está marcada aqui. Jiang Feng, irmão mais novo de Jiang Hui, começou a pescar em alto mar com seu pai desde os 13 anos. Ele fez sua primeira viagem no alto mar pelas ilhas de Xisha com 23 anos. Ele dependeu dessa obra, Os Relatos da Viagem do Mar do Sul da China. Eu aprendi sobre a obra, Os Relatos das Viagens, com o meu pai. Ele registra os momentos da maré baixa, descreve como as ilhas eram antigamente e as mudanças da terra. Na época, eu tinha que memorizar tudo, porque era uma questão de vida ou morte. Através do boca a boca e registros escritos, gerações de pescadores classificaram as técnicas de navegação, rotas, correntes, ilhas e recifes submersos. Durante as dinastias Ming e Qin, surgiu a obra Os Relatos das Viagens no Mar do Sul da China, que tem registros de sabedoria de pescadores do Mar do Sul da China. Ele foi a testemunha da exploração dos pescadores ancestrais chineses nas ilhas Xisha e Nansha. A obra Os Relatos das Viagens no Mar do Sul da China registra principalmente 3 rotas marítimas. A primeira é a rota que os pescadores usavam para pescar em alto mar. A segunda é a rota que os chineses usavam para ir ao exterior. A terceira é a rota que a China antiga usava no comércio marítimo. Ela detalha a localização das ilhas recifes do Mar do Sul da China, sendo surpreendentemente similar às cartas náuticas, desenhadas com métodos modernos pelas gerações posteriores. Como diz o ditado popular, navegar um barco é um negócio muito arriscado. Uma bússola e uma cópia dos obra, o relato das viagens, eram itens essenciais para os primeiros pescadores. Embora as pessoas de hoje tenham marcadores de navegações precisos e localização por satélites, para cobrir o vasto território do Mar do Sul da China, seria impossível dominar os ventos e correntes, assim como as marés, sem a experiência praticada acumulada ao longo do tempo pelos pescadores e os ensinamentos da obra Os Relatos das Viagens. Se o barco tiver uma velocidade rápida, você vai ver os pássaros no dia seguinte. Você pode passar o dia todo procurando essa ilha. O habitat desse pássaro fica na ilha leste. De manhã, deve viajar na direção oposta desses pássaros. À noite, deve seguir esses pássaros. É só isso. Isso também é experiência. Ainda é preciso mais de 10 horas de viagem para chegar em Xisha. Agora é só o começo. Com o GPS em uma das mãos e a obra Os Relatos das Viagens na outra, Jiang Hui explora o rumo ao mar seguido, com a tradição e a modernidade.
Há mais de 2000 anos, os ancestrais dos chineses apresentaram a visão da união do ser humano e natureza nesse ambiente inóspito. Os ancestrais seguiram as leis da natureza para buscar uma forma harmoniosa de conviver com ela, o que tem benefícios até hoje. Eu sou Wu Fanxiang, tenho 19 anos. Estudo na Universidade Normal Qilu, em Shandong. Sou da etnia Dong, e o meu maior talento é cantar no coral da etnia Dong. Hoje, Wu Fanxiang está partindo da capital de Jinan para sua terra natal, a Vila Xiaohuang, que está localizada no distrito de Zhongjiang, na província de Guizhou. Ali já foi chamado de Terra das Canções Dong. Daqui a 2 dias será 28 de novembro. É o dia em que celebraremos o Festival do Coral da Etnia Dong. Nós, as 9 irmãs, iremos nos encontrar nesse dia. Iremos nos reunir na Vila Montanhosa de Xiaohuang, da etnia Dong. Além disso, formaremos um coral mais uma vez. Pensar nisso me deixa muito feliz e entusiasmada. Wu Zhelan e Pan Bilan estão trabalhando na província de Guizhou. Elas são 2 das 9 irmãs. Hoje, elas estão voltando de Guiyang para a vila de Xiaohuang. Pan Nongmang, a mais velha das 9 irmãs, está esperando pelo retorno das suas amigas. Ela está vivendo na vila de Xiaohuang. Todos os dias ela faz a apresentação da canção da cigarra da etnia Dong para os turistas. A canção da cigarra que estão cantando deixou uma linda memória para as 9 irmãs. O evento ocorreu em 2007. No ano que fiz 12 anos, nós, as 9 irmãs da Vila Xiaohuang, formamos um coral juvenil chamado Coral da Etnia Dong. Acompanhamos os líderes do estado e fizemos apresentações fora da China. Na época, apresentamos a canção da cigarra. O coral da etnia Dong é um coral folclórico, composto por vários tipos de vozes. Não é conduzido por um maestro, nem é acompanhado por instrumentos musicais. Ele já possui mais de 2000 anos de história. É um tipo muito raro de canto harmônico, em que um cantor principal é acompanhado com um coro, no qual se pode distinguir as diferentes vozes agudas e graves. Em 2009, o coral da etnia Dong foi classificado como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, fazendo agora parte do grupo mais distinto de patrimônio cultural e imaterial do mundo. Após terem atuado no palco internacional em 2007, Wu Fanxiang e suas irmãs seguiram diferentes áreas do estudo e suas próprias vidas, e não voltaram a atuar juntas desde então. Hoje, será a primeira vez que se reúnem desde essa separação. Essa é a Praça Dong Ta, da Vila Xiaohuang. Às 4 da tarde, as primeiras a chegarem são Wu Zhelan e Pan Bilan. Durante os 7 anos que estiveram separadas, foram a diversos lugares para estudar e trabalhar, passando pelas adversidades da vida. Essa reunião parece tê-las levado de volta à sua infância. Nessa noite, Wu Fanxiang convidou as suas irmãs para jantarem em sua casa. Todas bebem o vinho e arroz da sua terra natal. Enquanto todas bebíamos e conversávamos, sentimos uma verdadeira felicidade. Ao pensarmos que depois de amanhã poderíamos estar juntas no mesmo palco cantando com um coral da etnia Dong, nos encheu o coração de entusiasmo. Pan Cha-Yinhua, de 72 anos, cantora mestre do coral da etnia Dong, ocupa o cargo de herdeira do coral da etnia Dong a nível nacional. Vovó, você veio. Sim, minhas meninas, vocês chegaram todas. Como o povo Dong não tem seu próprio sistema de escrita, os seus cantos são transmitidos apenas oralmente. O espetáculo já é amanhã, por isso, Pan Cha-Yinhua está dando orientações para as novas irmãs.
coral da etnia Dong tem a particularidade de apresentar uma voz aguda entre as áreas graves, precisando de pelo menos 3 pessoas para ser cantado. O canto da garganta, na parte posterior da canção, é produzido ao emitir um som contínuo com a voz durante um tempo prolongado. Desta forma, os sons agudos são realçados, os tons graves servem como uma base, onde os agudos crescentes criam os ramos da canção. O Festival do Coral da etnia Dong é o festival mais importante dessa região. Mais de 100 grupos do coral da etnia Dong, provenientes da província de Guizhou, Guangxi e Hunan, no total de mais de 2.000 cantores, vieram participar. Em termos de escala, esse será o maior espetáculo de coral da etnia Dong da história deste povo. Temos um dizer popular que é transmitido pela etnia Dong. A refeição nutre o corpo, a canção nutre a alma. Quer dizer que, a nosso ver, cantar é tão importante quanto comer. Por esse motivo, todas as nossas gerações adoram e aprendem a cantar essas canções. Uma vez que o grupo das 9 irmãs da Vila Xiaohuang teve a honra de apresentar a sua pátria, receberam um convite especial para atuarem nesse espetáculo. Nós, as 9 irmãs, voltamos a subir ao palco para cantar e escolhemos novamente a canção da cigarra. Hoje, trazemos ainda o orgulho de ter levado o nosso coral da etnia Dong para ser visto no palco mundial. A apresentação das 9 irmãs não recebeu nenhum prêmio. No entanto, isso não é importante, porque a música liga a terra e o céu. Hoje em dia, na China, o caractere He expressa a integração harmoniosa entre a tradição e o presente. No contexto do mundo dos paladares, simboliza ainda a união das 5 categorias de sabores. Zhang Jianzhong é o presidente da Associação de Macarrão de Carne de Vaca em Taipei e, junto com seus amigos, abriu uma loja de macarrão de carne de vaca em Taipei. Hoje, ele vai ao fornecedor de carne para inspecionar a qualidade do produto. É necessário ter muita atenção a todos os passos na preparação do prato. Cada parte do animal, como as costelas ou o lombo para certas pessoas, pode ser usada para acentuar a porcentagem de gordura e o seu aroma. A carne americana e a europeia têm muita diferença? O macarrão da carne de vaca em Taiwan foi originalmente criado por soldados veteranos que atravessaram o mar para chegar a Taiwan, onde sentiam saudade de casa. Quando os soldados reformados chegaram em Taiwan, eles traziam pratos das 8 grandes escolas gastronômicas. Mais tarde, eles começaram a fazer produtos com farinha de trigo. Nesse contexto, teve origem o primeiro macarrão de carne de vaca de Taiwan. O ingrediente principal do macarrão de carne de vaca de Taipei é a carne de vaca cozida e cortada em pedaços. A receita original é a mesma do macarrão de carne de vaca de Lanzhou. Há 50 ou 60 anos atrás, pouca gente em Taiwan comia carne de vaca, mas com o passar do tempo, não só a carne de vaca começou a ser usada pelos taiwaneses, como chegou ao ponto de se tornar parte de um prato tradicional, com fama internacional. Em Tainan, por exemplo, é popular o macarrão da carne de vaca em caldo leve. Mas para preparar esse prato, é necessário ter carnes frescas desse dia. Tem que ser consumido mais tardar 12 horas para ser preparado. Mais do que isso, a carne não fica igual, começa a endurecer. O macarrão da carne de vaca de Taiwan junta as características do ensopado de Xangai, das pontas da culinária cantonesa e ainda um sabor forte da comida de Sichuan. O macarrão aparentemente banal reúne a essência de várias escolas culinárias chinesas. Liu Yiming, mestre em produtos de farinha, visitou o continente para estudar a arte do macarrão de Lanzhou.
Se você quiser fazer um bom macarrão, não pode aparar os cantos em nenhum dos passos. Para fazer o macarrão, apenas usamos farinha de trigo com baixa proteína elevada e mais 2 aditivos, sal e bicarbonato. Quando o mestre Liu prepara o macarrão, usa frequentemente técnicas como amassar, esticar e bater, tudo para retirar o ar da massa. Com menos ar, a massa terá uma estrutura mais sólida, ficando assim com uma textura mais rígida. Sob a supervisão de Jiang Jianzhong, a sua loja de macarrão pode garantir a qualidade da carne de vaca. Graças às melhorias feitas na seleção dos produtos, uma tigela de macarrão de carne de vaca é a encarnação da nostalgia e uma prova de um espírito do empreendedorismo. Foi devido à nostalgia que o macarrão da carne de vaca ficou enraizado em Taiwan, e graças ao incansável esforço dos empreendedores que obtiveram a fama de hoje e continuaram a inovar, tornou-se um elo de ligação entre as duas margens, Taiwan e o continente. Eu sou Pan Tingfang. Eu já estou com 64 anos. Eu vivo aqui desde que eu era pequeno. Em 1968, eu comecei ajudando meus pais no sítio. Pan Tingfang vive na vila de Longji, situada no condado de Longshan, Guilin, em Guangxi. Há 6 anos atrás, aposentou-se do cargo de secretário do partido da vila, mas quando alguém da vila precisa de ajuda, ainda recorre a ele. E aí? Chegou a época de primavera, eu preciso levar os campos, mas os meus campos ficaram sem água. Um dos moradores da vila Pancai procurou Pan Tingfang. Seus pais estão doentes e está com falta de ajudantes. Por isso, quer pedir ajuda à vila para poder trabalhar com seu terreno. Pan Tingfang respondeu que iria tentar resolver. Nós dividimos o terreno em 1980, mas já se passaram mais de 30 anos. E agora tem muita gente vivendo na minha casa. Já não é suficiente para nós. Naquele ano, foi atribuído a cada habitante da vila de Longji um terreno com 573 metros quadrados. Devido à falta de terreno, a única opção foi abrir mais terrenos. A China tem uma longa história de abrir terrenos de encostas, remontando as dinastias Qin e Han. Metade dos terrenos do condado de Longshan, onde fica a vila de Longji, tem uma altura média de 700 metros acima do nível do mar. No entanto, os antepassados descobriram um mundo de linhas curvas, onde a natureza e a humanidade convivem em harmonia, há mais de 650 anos. Quando os nossos antepassados chegaram aqui, perceberam que o terreno era íngreme demais. Por isso, fizeram esse terreno em terraço. Todos eles na encosta da montanha, perto da água. Eles seguiram a topografia da montanha, abrindo terrenos pequenos em espaços apertados, e terrenos grandes em lugares mais planos. Na vila de Longji, há 3 grandes famílias, Pan, Liao e Hou. Hoje, Pan Tingfang tem uma reunião com os chefes das outras famílias para discutir o pedido feito por Pan Kai. Se fizermos sempre assim, isso não vai mudar nunca. Tem inundações na primavera, mas no inverno o tempo já fica melhor. Todos consideram que a situação de Pan Kai é consideravelmente especial e que deve receber ajuda. De tarde, Pan Tingfang e os outros vão analisar a situação pessoalmente. A inclinação da maioria dos terrenos em Longji varia entre 26 e 50 graus. O maior pedaço de terreno tem uma área de apenas 413 metros quadrados. Os terrenos em terraço tentam aproveitar todo o espaço possível. Os preparativos estão completos. No dia seguinte, Pan Tingfang organiza um grupo de pessoas para irem ao sítio do Pan Kai para ajudar a abrirem terrenos novos. As estações não esperam por ninguém. O melhor período para criar terrenos em terraço é durante o inverno e outono, quando a terra ainda está firme. Pan Tingfang procurou ainda por outros peritos, agricultores com vasta experiência em criar terrenos de terraço.
Primeiro, temos que seguir a topografia. Escavar para criar uma base plana no terreno. Em seguida, usamos as pedras e esse tipo de lama muito dura para criar uma barreira. Temos que comprimir a terra, batendo desse jeito. Batemos e comprimimos cada camada nova para garantir sua integridade e não vazar água. Depois do terreno novo ficar plano, é preciso ainda fazer uma barreira em sua volta com a lama, com mais 1 polegada de altura e 20 centímetros de largura. Devem ainda abrir uma saída para a água com 10 centímetros, para ligar ao sistema de irrigação no Festival Sinmin do ano seguinte. A lama usada no terreno ainda deve fermentar durante 1 mês, e só então poderá ser usada para plantar arroz. O próximo passo é descobrir como interligar todo o sistema de irrigação usado nos terrenos de terraço. A zona montanhosa de Longzhi tem grandes montanhas e lagos e rios. Na dinastia Ming, os agricultores da época descobriram como tirar proveito dos abundantes recursos de água. Eles aproveitaram a força da água, criada graças às falhas de quedas na montanha. No topo da montanha, a água sai da nascente, começa descendo. Ela vai caindo para um dos terraços, que vão atuar como se fossem uma bacia de filtragem. Todos os poluentes, eles ficam lá em cima. E no final só resta água límpida. A água é extremamente importante para a plantação de arroz. Depois de consultar todo mundo, Fan Tinfang decide criar uma abertura no canal de água que fica perto de lá. Depois de alguns dias, Fan Tinfang e os moradores residentes da vila criaram terrenos de terraço com uma altura de mais de 667 metros quadrados. No país com a maior população do mundo, o uso eficaz dos recursos terrestres limitados é um problema que os agricultores são obrigados a enfrentar. As montanhas e a água, o homem e a natureza, os terrenos de terraço representam a união de tudo isso. O óleo e a água convivem em harmonia. Nos pães chineses cozidos a vapor com base frita, eles são a escolha predileta para o café da manhã em Xangai. Xu Yongliang, mestre costureiro de vestidos Qipao, concorda com isso. Meu nome é Xu Yongliang. Meu trabalho é fabricar Qipao artesanais. Eu sou da 3ª geração nacional. Hoje é quarta-feira, e Xu Yongliang foi até Xangai para dar uma palestra numa escola técnica sobre roupas tradicionais chinesas. Xu Yongliang aprendeu desde pequeno com seu pai como fazer roupas de estilo tradicional chinês. Em 1985, com apenas 15 anos, conseguiu entrar na empresa de roupas chinesas Shanghai Longfeng Company Limitada. Lá, aprendeu a fazer vestidos Qipao no estilo de Xangai, continuando nessa profissão há 30 anos. Meu maior sonho é ser mentor de mais alguns alunos. Antes de me aposentar, eu gostaria de orientar várias pessoas para ajudar a preservar esse patrimônio. Eu tenho essa responsabilidade, é o meu dever. Neste momento, uma moça de 20 anos em Xangai, Tang Youran, segue em direção à escola. Ela é aluna de Xu Yongliang e tem um grande interesse pela produção de roupas tradicionais chinesas. Durante as aulas, Xu Yongliang percebeu que a Tang Youran tem um dom para a produção de roupas tradicionais e, por isso, quer dar a ela uma orientação especial. Alunos, em seguida, eu vou ensinar para vocês como fazer os botões no estilo Pankou para o vestido Qipao. Às 8h30 da manhã começa a aula. Hoje, Xu Yongliang vai explicar como fazer os botões Pankou para vestidos Qipao no estilo de Xangai. Os botões Pankou são utilizados como uma peça decorativa de luxo nos vestidos Qipao. Tem normalmente uma forma de um dragão, fênix ou pavão. Esse pequeno detalhe decorativo é colocado no colarinho na parte dianteira do Qipao, sendo a peça que melhor demonstra a habilidade do artesão. Você é muito habilidosa. O vestido Qipao é o resultado da junção de culturas. Na década dos anos 90 do século passado, Xangai era uma metrópole onde se encontravam o Oriente e o Ocidente. Foi lá onde nasceu o Qipao do estilo de Xangai, que incorpora o design ocidental do traje feminino tradicional da etnia Manchu. Desde então,
O cipau tradicional passou por grandes mudanças. Antigamente era largo, grande e liso, mas agora tem grandes aberturas de uma cintura apertada, revelando gradualmente as curvas femininas. Até hoje, o cipau feito de acordo com a estética oriental continua sendo o preferido das mulheres de Xangai. Tan Youyan gosta de realizar tarefas manuais desde pequena, sendo também apaixonada pela arte do chinês. Para ela, uma mulher vestindo um cipau do estilo de Xangai feito à mão simboliza uma vida de mais alta classe. Muita gente gosta de vestir o cipau. É realmente muito mais bonito que uma roupa normal. Realça a silhueta das pessoas, a postura das mulheres e ainda as curvas femininas. Xu Yongliang começa a dar aulas privadas para Tan Youyan, fornecendo a ela orientação profissional, assim como Tan Youyan começou aprendendo sobre os vários detalhes que precisa ter atenção ao produzir o cipau. Oi, poderia me dizer se o mestre Xu Yongliang está? Uma cliente chinesa vinda da Austrália veio ao departamento de vendas. Ela está procurando especificamente o mestre Xu Yongliang para fazer um cipau por encomenda. Produzir um cipau não é nada fácil. São necessárias 36 medidas precisas do corpo, assim como o domínio das técnicas artesanais complexas, como enlaçar, machetar, fazer bainhas, tecer, bordar, cortar, pintar e coser. Algumas das características particulares do cipau são o colarinho levantado e a cintura apertada, os botões pancou e 2 aberturas na área das pernas. Medimos meticulosamente e fazemos medições com mais de 20 partes diferentes do corpo. Depois da medição, dividimos em 36 partes. Em seguida, eu vejo o perfil dos 2 lados, os ombros e a anca. Dividimos essas áreas em 4 partes. O período áureo do cipau parece já ter passado. No entanto, nessa metrópole moderna com ritmo de alta velocidade, o cipau continua representando uma visão de beleza. A harmonia entre o corpo e o tecido, a harmonia entre o homem e a arte, são objetivos de buscas eternas. A beleza do vestido de cipau do estilo de Xangai representa também um ideal insubstituível. Meu nome é Cosileto, eu sou herdeiro da arte Kumei de nível nacional. A minha terra natal se chama Sininhot. Todos os anos, em setembro, Cosileto viaja a Rohot, onde trabalha, até sua terra natal, Sininhot, para organizar um treinamento de um mês sobre a arte de Kumei. Kumei fica nas planícies da Mongólia interior. Tendo estado muito perto do desaparecer no passado, Cosileto tem um desejo: salvar e preservar a mística arte do canto Kumei. Siga trabalha na Associação Filatélica de Sininhot. Está nesse momento a caminho da aula de Cosileto sobre a arte de Kumei. A primeira vez que eu ouvi os Kumei foi precisamente cantando pelo professor Cosileto. Eu sinto que o Kumei é muito místico, dá uma sensação de mistério, sendo que o mongol eu devo aprender o Kumei. Na pradaria de Ebeg Banner, em Sininhot, Cosileto conhece os 15 estudantes que vieram participar do programa para aprender Kumei. Entre esses estudantes, alguns são cantores que fazem parte dos grupos de dança. Outros são pastores com interesse na arte. Todos eles estão ansiosos para aprender o místico Kumei. Hoje terão a primeira aula do seu treinamento. Cosileto ensinará aos seus estudantes como produzir os sons do canto difônico Tuvan, alterarem entre os sons das vogais A, O e U, e focarem toda a sua atenção, podem perceber as mudanças que ocorrem em suas vozes. Desse modo, conseguem perceber os leves tons harmônicos metálicos que produzem. Para treinar como usar o fôlego de acordo com a teoria de Dantian, Cosileto deu vários exercícios especiais. É
preciso ter muito fôlego para cantar o Kumei. Depois de acertar a posição, é possível emitir os dois sons diferentes ao mesmo tempo. Por esse motivo, muitos especialistas em todo o mundo apelidaram-nos de um milagre da música vocal. A história do Kumei se estende desde o período Xiongnu. Os antepassados que viviam no Planalto Mongol imitavam os sons da natureza quando caçavam e pastavam. A seu ver, esta é uma forma de se comunicar com a natureza e o universo, que nos permite conviver em harmonia. Já se passou uma semana desde o início do treinamento. Alguns alunos estão afônicos devido ao treinamento vocal. Alguns deles também começam a duvidar dos métodos de ensino de Kozileto. Kozileto pede aos estudantes afônicos que descansem durante um dia e que no dia seguinte comecem a fazer ajustes sutis, tendo em conta a ressonância das suas vozes. Devem intensificar e concentrar os sons harmônicos. Como resultado, esses estudantes conseguiram produzir um som com grande clareza. Suas vozes agora podem ser agudos com tons metálicos. Os estudantes deixaram de duvidar do professor. Algumas pessoas realmente machucam a garganta quando aprendem Kumei. A principal causa é a forma incorreta que vocalizam. Há um consenso entre os especialistas. Todos dizem que são precisas 1.200 horas em média para se aprender o Kumei. Quando Kozileto chama os estudantes para treinar, descobre que faltam 2 alunos. Alguém disse que os 2 foram se apresentar em um casamento para ganhar um dinheiro. O que aconteceu? Por que vocês não vieram nos últimos dias de treinamento? Não querem mais participar? No dia de ensaios para o espetáculo da graduação, os 2 alunos desaparecidos voltaram. Kozileto está de bom humor. Há muito tempo atrás, as tropas impiedosas de Genghis Khan partiram em conquista da Europa e da Ásia, com a banda sonora dos sons graves de Kumei. Hoje, os generais desaparecidos das paisagens e os ossos dos soldados se tornaram cinzas. Kumei foi preservado até os dias de hoje. Vivemos em uma era onde valorizamos a paz, onde o Kumei não é apenas uma memória do passado, mas uma esperança para o futuro. Presta atenção! 1, 2, 3... Nem as 8 grandes escolas gastronômicas, ou os incontáveis pratos regionais, são possíveis sem a presença do óleo de cozinha. Hoje é o primeiro dia do período solar de Xuanjiang. De manhã cedo, Chen Rongyan, do condado de Shangyou, em Jiangxi, sobe a montanha com um grupo de pessoas para apanhar frutas da camélia oleifera. As estações não esperam por ninguém. As frutas da planta já amadureceram e devem ser colhidas o mais rápido possível. O período para colher a fruta é muito curto. No caso da camélia oleifera, temos apenas um mês. Se passado esse tempo, as frutas se abrirão sozinhas na árvore e as sementes vão cair no chão. Normalmente, depois de ser plantada, a árvore da camélia oleifera só precisa de 3 ou 4 anos para dar frutas. Há mais de 2.300 anos que é plantada nesse lugar. A família de Chen Rongyan depende dessa planta para viver as gerações. A terra em Jiangnan tem boa qualidade. Temos um clima temperado e também chove muito. É o local ideal para plantar a camélia oleifera. Enquanto Chen Rongyan está na montanha, ocupado colhendo as frutas da camélia oleifera, Sima Ju está na base da montanha, preparando sua oficina para extrair o óleo. De acordo com uma lenda, há 1000 anos atrás, um carpinteiro chamado Jiao viajou da planície central até o sul de Jiangxi, onde descobriu um tipo de camélia oleifera que crescia por toda a montanha ao longo do ano. Seus frutos estavam cheios de óleo, por isso esse carpinteiro inteligente pensou em usar uma técnica de extração de óleo com a ranhura da pedra usada no norte. Criou a sua oficina de extração de óleo do povo Hakka, utilizando técnicas como enrolar, raspar, martelar e bater.
Essa oficina de extração de óleo foi construída em 1955. Tem um moinho de água, uma base para raspar, um grande estreito tronco com ranhuras e uma estrutura surpreendida no ar usada com um ariete. Amanhã transportarão os frutos pela montanha abaixo, e Chen Rongyang convidou os trabalhadores para jantar em sua casa. Esse costume local é chamado de tomar o vinho da descida. Após recolherem as frutas, elas são transportadas nos ombros das pessoas pela montanha abaixo. Embora seja uma tarefa árdua, este ano teve uma boa colheita de camélias oleíferas. Por isso, Chen Rongyang está muito feliz. Parece que tem um problema aqui. Partiu! Após um dia de preparativos, Simandi tenta usar a base de raspar feita de madeira. Mas como algumas partes estão muito envelhecidas, começaram a se quebrar. Ele se apressou e procurou um mestre experiente para consertá-las. Depois de colher as frutas da camélia oleífera, Chen Rongyang deixa secando no sol. Depois de voltarmos com as frutas colhidas, temos que colocá-las no chão para secar. O sol seca os frutos e eles abrem sozinhos. O próximo passo é retirar as sementes. Então precisamos separar a casca da semente. Hoje, Simandi finalmente recebe seu primeiro grupo de clientes deste ano. Depois de secar, ainda tem um pouco de água dentro das sementes, por isso, depois de serem transportadas para a oficina, devemos ainda pôr as sementes no forno. São necessárias entre 3 e 4 horas para cozinhar as sementes, que devem ser depois selecionadas manualmente. As sementes cozidas são colocadas na base para ralar e serem moídas. Esse instrumento retira sua força do moinho de água. A roda do moinho tem 2 metros de diâmetro e sua base tem mais de 4 metros. Todos os seus componentes são feitos de madeira. Depois de moídas, as sementes ainda estão cruas. Por isso são colocadas num recipiente grande para serem cozidas com fogo e a vapor. Depois de cozidas a vapor, ficam com a fragrância de camélia oleífera. Após o cozimento a vapor, são comprimidas ainda enquanto estão quentes, e depois embaladas para serem colocadas no rio de extração. O processo de extração é extremamente exigente e requer a colaboração de várias pessoas. Esse processo tem como base gerar uma grande força externa para comprimir as sementes colocadas na máquina. Ao repetir esse processo, o óleo de dentro dela será extraído. Para usar o ariete de extração, uma pessoa controla a parte da frente e a outra parte traseira. O ariete, com mais de 5 metros, empurra com toda a sua força uma cunha de madeira contra a máquina. À medida que essa cunha é empurrada para dentro, bate em blocos de madeira colocados horizontalmente, que comprimem ainda mais as sementes, até delas saírem gotas de um óleo fragrante na cor amarela. Como hoje em dia esse processo foi mecanizado, cada vez menos pessoas procuram oficinas de extração manual. No entanto, o óleo extraído com o método tradicional não contém ácido eurístico ou colesterol. É um óleo de cozinha verdadeiramente puro e natural. Mesmo trabalhando o dia inteiro, apenas se extrai o óleo 4 vezes. Com 300 quilos de frutas de camélia oleífera, os moradores dessa vila conseguem produzir por ano cerca de 10 mil quilos de óleo com esse método. A extração de óleo na China possui mais de 1000 anos de história. Essa prática foi registrada na obra de Jia Sixie, Simin Yaoshu, no período do reino de Wei do Norte. Os sons das batidas que se podem ouvir na oficina de extração refletem o respeito pelos antepassados. Meu nome é Lo Mengkang. Este ano eu celebro 83 anos de vida. Ip Man foi o meu mestre de Wing Chun. Ele era o meu tio. Um dos meus grandes aprendizes se chamava Bruce Lee. Seu tio era Ip Man e Bruce Lee foi seu aprendiz.
Esses grandes nomes nos indicam que Lo Man Kang faz parte de uma família de grande respeito nas artes marciais. Sua terra natal fica em Foshan, onde estudou o estilo Wing Chun do Kung Fu com seu tio Ip Man. Eu pratiquei Choi Li Foot quando eu tinha 13 anos. Aos 16 anos, fui para Hong Kong. Quando eu tinha 18 anos, Ip Man começou a ensinar Kung Fu em Hong Kong. E aprendi com ele. Naquele tempo, treinávamos todos os dias até tarde. Porque o Ip Man tinha apenas 5 ou 6 estudantes. Todos os dias nos ensinava pessoalmente, nos mostrava os movimentos e como lutar. 10 anos depois, o jovem Lo Man Kang foi trabalhar em Taiwan, onde o primeiro fez parte da polícia militar e mais tarde se tornou instrutor de artes marciais em serviços secretos. Eu fui instrutor no centro de treinamento policial durante 18 anos. Taiwan tem um departamento de investigação que se especializa em casos de corrupção e outros crimes de grande importância, como o tráfico de drogas. Eu trabalhei com eles durante uns 10 anos, dando formação e treinamento para os seus funcionários. Em Taiwan, Lo Man Kang não só ensinou o estilo Wing Chun do Kung Fu para o seu tio Ip Man, mas também acrescentou novas técnicas que incorporaram o Judô e Tina do Kung Fu, ficando conhecido como Wing Chun de Lo Man Kang. O Wing Chun dá importância a uma técnica chamada Chi Sao. Chi não significa bater, mas sim grudar. As duas mãos devem ficar grudadas uma na outra. A energia é desviada na medida das suas mãos. Você apenas pode manipular a energia se conseguir desviá-la. As raízes do estilo Wing Chun de Kung Fu se originaram no continente. A sua essência pode ser descrita como harmonia. Naquele tempo, Taiwan era isolada do resto da China. O grande conflito entre a realidade e a filosofia de Wing Chun causou grande sofrimento a Lo Man Kang. Ele só podia observar em silêncio. É uma arte de defesa pessoal, usado para evitar ataques. Os seus movimentos têm base no interior da pessoa. Dá grande importância ao movimento contínuo e movimentos de mão diretos, socos em linha reta, a naturalidade dos reflexos para desviar do Chi Sao. Desde 1987, a situação diplomática entre o continente e Taiwan foi melhorando. Lo Man Kang espera que essa paz dure para sempre. Lo Man Kang trabalha agora como instrutor na sua escola em Taipei, recebendo alunos que vêm do mundo inteiro. Se você matar o outro, também irá se machucar. Eu não vou lutar com você. Por que eu preciso lutar com você? Algumas coisas passam se se acalmar. Se você falha em me atacar, a sua energia é desperdiçada. Eu tento ensinar esses princípios aos meus estudantes. Não ensino forma de lutar, pois é inútil. A filosofia de Wing Chun enfatiza derrotar a fraqueza interior e travar a violência do exterior. Lo Man Kang acredita que todo mundo segue a lógica das artes marciais. Ao realizar rituais, devemos priorizar a harmonia. A China é a terra da cortesia e dos rituais, um país que dá grande valor à harmonia. Entre as montanhas e os rios, crescem plantas que dão grãos e óleo. Nos rios, os relatos das viagens no Mar do Sul da China criaram novas rotas. A arte de Kumei, o Homem do Céu, o coro da etnia Dong, junta grupos de pessoas. O vestido principal do estilo de Shanghai incorpora a diversidade. O Wing Chun manipula a força para manter a paz, a humanidade e a vida das pessoas. São influenciados por essas artes e sua longa história, e muda conforme elas. O passado e o futuro, as heranças e inovações da arte e suas técnicas,
estão completamente ligadas a uma palavra: harmonia.